58. Entramos. Entramos. Boa noite, meus amigos, amigas, amigues. Estamos aqui de volta, chegando 2 minutinhos antes, porque eu sempre gosto de fazer aquele iniciozinho de retomada, né, da semana. Hoje, nessa semana tivemos bastante novidades interessantes e também horrorosas, né? Como sempre, passamos de 1 milhão de acometidos pela Covid, lamentavelmente, mais de 50 mil pessoas, né, não, entraram para o rol dos falecidos, um governo completo. Então, desculpa, gente, estão dizendo aqui que eu estou preta. Nada contra, pelo contrário, eu até gosto muito. Mas os meus técnicos aqui estão avisando que o meu rosto não está aparecendo. E eu não sei dizer a vocês o porquê disso. Bom, o que importa é aparecer o do nosso querido Alan. Então, como eu dizia, mais de 50 mil pessoas falecidas, né? Um índice diário absurdo de alto, e a gente ainda subindo em termos de Brasil como um todo. É tudo muito triste. Mas tivemos uma notícia boa, acompanhada de outras horrorosas, como, por exemplo, a saída do nosso ex-sinistro da educação, o Weintraub, que agora eu chamo de Foentraub, ele já foi em Trard, né? Aí, claro, vai uns, entra outros nesse desgoverno, mas, enfim, a gente segura na mão um do outro, umas das outras, e a gente vai conseguindo, com isso, se manter firmes e fortes nessas lutas, né, em que temos que nos aventurar, porque somos brasileiros. E brasileiro mesmo é aquele que acaba ficando aqui, curtindo esse amargor todo e lutando por um Brasil melhor. Porque os ricos, os podres, eles saem daqui, que já vão tarde. Enfim. Eu queria, então, com isso, dizer como eu estou hoje, muito linda para todos e todas e todes. Eu estou com um colar de pérolas, eu sou com cabelo ainda mais escuro do que branco, mas tenho já algumas mechas charmosas brancas, uma franja metida à juventude, estilo Danusa Leão, como eu venho me chamando. Estou usando brinco branco, meu cordão é quase uma gargantilha de pérola. Não é pérola, é pérola de Maiorca. É uma pérola boa, mas ela é baratinha, tá, gente? Negra e branca, uma bata azul marinho com um aplique indígena, assim, bem na frente, que eu acho que não dá para vocês verem. Essa voz maravilhosa, um batom rosa, nenhuma pintura a mais, porque eu detesto. E saúdo todas e todos e todes, saúdo Elmária, saúdo Diego, que é o nosso querido da semana que vem, a Cris, o Max, a Monique, a Silvia, oi Silvia, que é de Bauru, olha, temos Amapá, Bauru, a galera está chegando. E vou passar a palavra para o nosso amigo querido, que deu um mega ibope aqui, o Alan Damasceno, que eu fiz a brincadeira do telefone para a chamada de hoje, e ele caiu direitinho, porque eu falei que eu não ia postar aquele... Ele achou que era só a voz, mas tinha a imagem também. Eu falei que eu ia postar, mas que era só a voz, só que não era só a voz. Estava saindo a nossa imagem, e eu jurei para ele, brincando, que ia ser só a voz. Pronto, falei. Aí ele ficou meio abobado assim quando ele viu, mas ele gostou, né, Alan? Eu gostei. Depois você me ensina. Eu estava gravando só a voz. Aí fiquei cochichando. E ele viu fazendo aquilo, falou, que diabo que ela está aprontando? Já me conhece, né? Quer falar alguma coisa, Alan, antes da gente começar? Eu quero dar boa noite a todos, todas e todos, né? Mais um encontro aqui, muito honrado por esse momento de estar com você aqui no Pancademia,
convite 20. A possibilidade de a gente continuar dialogando sempre é prazeroso, né? Eu sou Alan, professor lá da Universidade Rural, do Instituto de Educação, e vou me descrever aqui, né? Fazer a minha autodescrição para aqueles companheiros e companheiras que estejam presentes e que, né, tenham essa barreira que esteja posta, né, em relação à percepção visual. Então, olha, eu sou um homem branco, uso óculos de armação preta, na verdade é uma cor chumbo, mas aqui na câmera parece preto. Eu tenho cabelos castanhos escuros, barba cerrada preta, minha blusa praticamente não aparece, porque a câmera foca praticamente todo o meu rosto, devido à proximidade aqui da tela do monitor da cadeira onde eu me encontro. Tem um fundo branco, que é o fundo aqui do meu escritório onde eu me encontro. Tem algumas almofadas com listras, preta, cinza e branca. E lá no fundo aparece a pontinha de um quadro, que é uma pintura de uma artista da região ali de Itaipava, que na verdade é um anjo. Então, essa é a descrição do ambiente que eu me encontro e a minha descrição. Mônica, muito obrigado. Obrigado às pessoas que solicitaram novamente o meu retorno. Então, fico feliz de que a minha participação na semana passada tenha se desdobrado para esse momento, porque você sabe que é sempre um prazer estar com você, né? E vice-versa. É. Então, Alan, a gente, na semana passada, algumas coisas ficaram sem tempo da gente comentar, e uma delas foi como é que a gente... na verdade, foi o Jonathan comentando, que achava muito interessante quando você trabalha com o conceito de demandas específicas de aprendizagem, dizendo que na psicopedagogia também se usa muito esse termo. Se você gostaria de aprofundar um pouco mais nesse conceito. Claro, então. Na verdade, o público-alvo da educação especial foi assim denominado a partir da política de 2008, né? Antes nós usávamos uma expressão muito generalista, que eram estudantes com necessidades educacionais especiais, ou, em alguns contextos, estudantes com necessidades educativas especiais. Se a gente olhar, né, nos dispositivos internacionais, né, em outras declarações, enfim, em outros compêndios internacionais, nós temos outras expressões. Na Declaração de Salamanca, fala sobre necessidades de aprendizagem, básicas de aprendizagem. Então, assim, dentro da educação, de uma maneira geral, voltando para a modalidade da educação especial, há um pluralismo de expressões, no sentido de se pensar quem é, de fato, esse público que é atendido pela modalidade da educação especial, que é um dos eixos de trabalho do nosso laboratório, né? Porque o nosso laboratório trabalha com outros grupos. Então, eu costumo dizer lá para as minhas orientandas, para o meu grupo, né, nos nossos diálogos, né, o grupo de pesquisa, que pensar a inclusão, esse é o primeiro elemento substancial para pensar a expressão. Pensar a inclusão é pensar muito além da pessoa com deficiência ou do público-alvo da educação especial. Então, essa ideia de que educação inclusiva e educação especial são sinônimos é um equívoco. Inclusive, esses dias eu estava corrigindo a orientação, fazendo a orientação de um texto de uma das minhas orientandas, em alguns aspectos ela aproximou os conceitos e eu falei, peraí, tem um equívoco aqui, você está usando como sinônimos coisas que são distintas. Então, nessa perspectiva de pensar educação especial e educação inclusiva, eu falei, bom, já que o nosso laboratório trabalha com uma perspectiva inclusiva, e no nosso entendimento de pesquisa, o público-alvo da educação especial, por si só, ele não expressa, pelo menos no que se refere, no que tange à legislação, ao público que, de fato, tem demandas específicas de aprendizagem, então não vamos usar a expressão público-alvo da educação especial. Vamos usar uma expressão que transcenda esse público, que apresente outros contextos, né, que pluralizem a ideia de que só alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que nós temos chamado de transtorno do espectro autístico, né, depois do DSM-5, e altas habilidades de superdotação sejam estudantes público-alvo da educação especial. Nós temos outros estudantes com características outras, como estudantes com transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade, com distúrbios de aprendizagem,
que alguns estudos apontam que estão em número muito maior na escola, mas estão invisibilizados. Embora a política de educação especial, quando ela define a modalidade articulada à educação regular e o atendimento educacional especializado, o serviço para materialização desse atendimento, nunca excluiu o atendimento a esses outros estudantes, porque o atendimento é prioritário aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades para rotação. Mas, na prática, quando a gente vai para os municípios, Mônica, você e eu que fizemos pesquisa há muito tempo, quando a gente vai para os municípios, são esses 3 subgrupos que, de fato, são atendidos. E os demais, quando existem, ou não estão identificados ou são invisibilizados, sob o argumento de que a política não os contemplaria. Então, nesse sentido, a política seria excludente? É uma perspectiva. Daí, o nosso grupo optou por trabalhar com uma ideia sintonizada à perspectiva inclusiva, que, na demanda específica de aprendizagem, o que a gente está considerando são as necessidades do estudante no seu processo de escolarização. Com isso, a gente acredita que a gente amplia muito mais o significado inclusivo do que é a perspectiva inclusiva de educação especial. Eu queria só fazer um complemento em relação a essas nomenclaturas. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela prevê esses quadros, sim. Quando ela fala em deficiência mental, para além da intelectual, ela está prevendo exatamente quadros como transtornos variados, né? Então, no próprio movimento internacional das pessoas com deficiência, vejam só, sempre esteve previsto que planejamento, inclusive orçamentário, devesse contemplar também esse alunado, que faz parte da educação especial, não atender apenas a pessoas com deficiência. Aqui no Brasil, essa é uma briga política enorme por conta também do financiamento, né? E isso tem causado, e sempre eu creio que vai causar, porque também se constituiu no reino da academia todo um nicho, né, de pesquisa, de estudos, que só focaliza esse tipo de grupo excluído, como há outros nichos de pesquisa que só focalizam certos grupos de exclusão. Não tiro a razão, não estou aqui para julgar, mas entendo que tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas com quaisquer outros transtornos, as técnicas que se necessitam, pedagógicas, que sejam específicas, podem ser úteis a um e a outro. Então, no que tange a questão educacional, o dinheiro que se aplica a um é o mesmo que se pode aplicar a outro. Eu não vejo perda nesse sentido, mas sei que colegas, e muitos, não são poucos, discordam veementemente. Mas eu queria só fazer esse pequeno adendo aí. É verdade. Voltando aqui agora, a Cláudia Miranda, na semana passada, tinha trazido também para a gente conversar um pouco sobre o papel da escola, né? Porque eu me lembro da gente ter falado muito que era preciso ressignificar a escola. Desculpe, só uma coisinha aqui, falar rapidinho. Um oi para o meu afilhado que está aqui. O nome dele é Eduardo Estrada, ele é ator, ele é lindo. Pronto, falei, é para você ficar com vergonha mesmo. Se bem que o Dudu é sem vergonha, né, Dudu? Pronto, fecha parênteses, desculpa, Alain, desculpa, turma. Nada. Mas eu sou uma tia coruja, uma dindinha coruja, como eu sou do meu filhão também. Então, a gente falava muito na semana passada sobre essa questão da escola, de ter que ressignificar completamente o tempo que a gente perdeu e perde ainda nessa pandemia, né, de se estar discutindo essas coisas, e ela falou, bom, voltando agora ou não da pandemia, é fundamental discutir o papel da escola na formação inicial e continuada, porque sem isso nada vai mudar. E aí ela esperava que nós comentássemos um pouco isso. O que você diria para ela? Não sei nem se a Cláudia está aqui, mas... Eu não sei. A Cláudia é lá do nosso grupo de pesquisa. Pelo menos fica gravado. O dia que ela quiser... Ela pode assistir num outro momento. Agora em 2 canais. Pode assistir no seu e no do laboratório lá, do LEPED. Porque você gentilmente nos cedeu
os direitos de imagem Total. para Aliás, colocar vocês, o Lepedi está no site do canal. LAPEAD como parceiro, viu bem? O nosso laboratório segue o LAPEAD no YouTube, aqui no Vocês canal vão do estar YouTube. lá. Semana que vem a gente vai reabrir o site, você vai ver, está lá logo e tudo. Vamos parar de falar besteira e voltar aqui para o nosso Então, negócio. a respeito dessa questão, se eu entendi o que ela problematizou a respeito dessa ressignificação no trabalho da escola, ela se referiu após a pandemia, como é que a gente vai trabalhar após a pandemia? É isso? Isso. Com as pessoas, no caso, no cenário de escola Não, regular, ela né? diz assim, voltando agora ou não, é fundamental que a gente discuta, afinal, qual é o papel da escola? Né? Em tese, Antes isso já já deveria estava estar uma sendo. porcaria, durante continua a porcaria, independente da gente voltar agora não, qual é, assim, o que a gente aprende com isso tudo? O que precisa ser a escola? Em tese, isso está em permanente debate na escola. Eu imagino que a escola não vai esperar o depois da pandemia. Nesse momento, né, a gente está aqui discutindo via um canal aqui à distância a possibilidade de se pensar a educação, né, para um outro mundo possível. Então, assim, no meu entendimento, esse esvaziamento um suposto esvaziamento do debate sobre o papel da escola já revela muito sobre a escola. A escola que não debate a si mesma já está revelando qual é a sua concepção de escolarização. Então, eu acho que a escola está pensando neste momento e vai pensar depois da pandemia e permanentemente continuará pensando o seu papel frente aos desafios, porque os desafios são gigantes. Nós agora estamos vivendo o desafio da pandemia, né? Que você já sinalizou na sua fala, né, introdutória desse debate, que é um cenário muito desolador, no sentido de que a pandemia, nós vivemos numa pseudo-normalidade, porque a pandemia está aí, mas as pessoas não se convenceram da gravidade do cenário. O tempo inteiro a gente observa os especialistas apontando numa direção completa do comportamento da sociedade, de maneira geral. Né? Eles dizem, o isolamento é necessário, mas se eu sair aqui no meu condomínio, eu vou ver um montão de gente na rua. Então, assim, a gente precisa... Isso, para mim, também é expressão do que a escola não foi capaz de provocar nesses sujeitos, de uma reflexão sobre a realidade. Exatamente. Então, eu acho que, em muitos aspectos, a escola tem muito a nos dizer sobre a sociedade que temos, sem, com isso, jogar na escola e nos seus protagonistas, né, a responsabilidade única. Absolutamente, eu não estou fazendo isso. Mas eu acho que um dos papéis fundamentais da escola é oportunizar a elevação do nível de consciência. Nesse sentido, kantianamente falando. E eu acho que eu tenho dúvidas se a gente tem conseguido fazer isso. E voltando, então, à questão da Cláudia, eu acho que a gente vai continuar discutindo escola, escolarização, formação e inclusão permanentemente, porque isso não se esvai da pauta, uma vez que os mecanismos de exclusão estão presentes no cotidiano, seja da escola, da sociedade ou de outras instâncias. Então, eu acho que a gente continua discutindo. Agora, tem que ter uma dimensão prática, né, Mônica? A discussão precisa gerar ação, né? É nesse sentido que eu tenho pensado nas pesquisas que temos desenvolvido, a gente tem pensado, sobretudo, né, no saber e no impacto. Como isso impacta a realidade e transforma essa realidade, né? Que é um pouco da dimensão que a gente trabalha, né, na homilética, que é uma perspectiva, né, que vai trabalhar culturas, políticas e práticas, mas lembrando do cenário da complexidade e da dialeticidade. Então é isso. Como é que a gente vai pensar isso homileticamente? É isso que eu tenho discutido lá com as meninas, quando a gente discute culturas, políticas e práticas. Então, como é que a gente discute isso? Como é que a gente muda uma cultura, valores, sentidos, de uma escola que é excludente, de uma sociedade que exclui, de uma sociedade que é negacionista, que nega a ciência? Como é que a gente transforma isso? Né, para poder, né, pensar numa outra sociedade, numa outra escola. É um desafio cotidiano. Não é sazonal. Não é de vez em quando que se pensa sobre isso. Devemos permanentemente pensar isso. Não pode ser de vez em quando. Não pode. Esse não pode ser ausentado do debate isso. Tem que estar na pauta, na agenda. O dia todo, todo dia. O dia todo, o tempo todo. Pois é. Aí, às vezes, a gente tenta fazer isso e as pessoas acham que é chato. Ai, mas tudo que politiza.
Na verdade, não. Como se a política não fosse. Gente, como se viver não fosse um ato político. Tomar banho, prestem atenção nisso. Tomar banho é um ato político. Viver é um ato político. Viver é um ato político. Bom, falando em política, a Ana Glória, que está aqui, olá, Ana Glória, Rosângela, chegou mais gente a beça, que bom. Ana Glória perguntou para a gente, semana passada, que ela disse que vinha pensando muito na questão da nova política pública da educação especial, que está para sair, né? E se a gente podia falar um pouco sobre isso. Eu posso falar algumas coisas, mas eu gostaria... Você pode começar, depois eu completo? Posso. Então, essa política, Ana Glória, ela está parada. Os últimos retoques que foram feitos foram no final do ano, ela está parada para o público. Vamos explicar direito. Nos bastidores, ela continua sendo mexida, certo? Agora, para nós, o público, a última mexida oficial de que tenho notícia que foi feita, acho que em setembro do ano passado, se eu não me engano. É um texto que conseguiu ficar pior ainda do que o que foi solto em março. O de março sofreu muitas críticas, vários movimentos, inclusive o Alan chegou a citar, no final de 2018, eu cheguei aí para Brasília, fiz uma fala em nome da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, contrária, e foi uma fala muito discutida no Congresso Brasileiro de Educação Especial, em que a gente conseguiu amarrar um texto que eu achei politicamente um marco, porque foi um texto que juntou perspectivas muito diferentes de pesquisadores da área de educação especial, que têm perspectivas muito opostas até, nós diríamos, e lá dentro a gente conseguiu compor, né, um texto que apoiasse o que a professora Maria Tereza Egler-Mantuan já tinha feito, um trabalho belíssimo de análise só com base nos slides que saíram no final de 2017 e 2018, os manifestos que o grupo dela colocou, que a gente não tinha como fechar os olhos de tão perfeitos que foram, né? E no Congresso eles foram endossados de uma maneira bastante significativa, e a eles se acrescentaram algumas outras preocupações. Eu fui a pessoa escolhida para ir a Brasília, ler esse texto em nome da associação, me senti muito honrada por isso, fui ali, muito emocionada, falei algumas coisas além expliquei um pouco mais, né, o tantinho que podia, porque o tempo é muito curto, e fui solenemente ignorada. Como é para ser, mas tudo bem, Deus é Pai. A gente faz o papel mesmo assim. Não adiantou nada, mas a gente foi lá e marcou a posição. Por que não adiantou nada? Porque logo depois sai esse outro texto, em 2019, continuou saindo supostas melhorias, né? E a última que eu soube é de 2019, acho que setembro, como eu disse. Eu falei 2018, mas eu estou trocando as bolas. Foi alguma coisa de 2019. E de lá para cá, oficialmente, não se mudou nada, mas a gente ouve rumores, sim, de que há coisas em andamento. E que coisas em andamento são essas? Em cima dos mesmos princípios daquele texto ao qual a gente teve acesso. Princípios que não citam pesadamente a LBI, só aquilo que interessa, que nos princípios iniciais, né, naqueles considerandos que geralmente um texto como esse tem, não se remete à Convenção Internacional, mas vai se remeter no meio do texto, mas ali nos considerandos, né, é importante de constar, não sei se isso mudou, mas não. Até onde sei, não. Por que essa importante? Gente, é preciso repetir isso de novo. Por que é importante que essa convenção conste? Porque as políticas públicas que saíram, de 2008 para cá,
elas precisam contemplar o que está nessa convenção. Porque esta convenção é a única convenção que, quando assinada no Brasil, pelo decreto em 2008, e foi aí que veio depois a Política Nacional da Educação Inclusiva, especial, na perspectiva da educação inclusiva, e tudo mais que veio depois disso, foi ali que, ao se assinar, é o decreto 6, a Isabel, que é ótima, sabe tudo isso de cor, é o 63 alguma coisa, eu passo para vocês depois, eu estou devendo também o livro da Savaia, que eu mencionei, eu passo. Mas esse decreto, 6496 ou 6396, que traz, enfim, né, diz que outorga essa política, como o Brasil assinando embaixo, ele tem um caráter, faz dessa política da convenção no Brasil um caráter constitucional, gente. É a única dessas declarações internacionais todas que a gente assinou que tem esse peso. Então, não é uma emendinha qualquer que pode alterar o peso disso. Vocês estão entendendo? Então, não vai ser também um decretinho qualquer que vai poder sair metendo num texto de lei a usurpação dos direitos das pessoas com deficiência aqui no país. Não é. Isso é muito sério. Então, essa denúncia feita naquela época, 2017, 2018, 2019, ela tem que se manter forte. Então, só para retomar e finalizar essa questão, essa política, ela é um retrocesso enorme, Ana Glória. Ela é um retrocesso, e eu espero, com fé em Deus e muito pé na tábua, porque Deus só ajuda se a gente fizer, né? Porque Ele dá a força, mas quem tem que fazer somos nós, não é? A gente tem que realmente barrar que qualquer transigência do que a gente tem para pior aconteça. E neste governo é o que se tem tentado fazer o tempo todo o tempo, não só com essa política, como com qualquer outra. Uhum. Extrair ou subtrair direitos é o mote. Me perdoem os colegas que estão lá, que sei que são muito bem intencionados, mas não têm o poder de manter as suas boas intenções no texto, porque quem fala é a voz, no final, em última instância, é a voz do autoritarismo, sim, é a voz de um governo que defende tortura. Não dá para a gente deixar, não dá. Então, essa política que está sendo proposta e que ainda não saiu é uma porcaria, e se nós temos críticas à de 2008, porque temos sim, ela pode ficar melhor, sempre pôde, não é com o que está sendo proposto em termos de revisão dela que a gente vai melhorar. Não é. É o que eu posso dizer, por hora. Então, Mônica, a sua ideia pouco afirmada de que esse movimento irrefreável de perda de direitos vem se ampliando pode ser evidenciado no último ato ministerial do agora ministro da Educação, né? A portaria 565 de 2016, do então ministro Aloysio Mercadante, que legitimava que programas de pós-graduação poderiam estabelecer, e era recomendado que se estabelecesse, regime de cotas para alunos negros, para alunos indígenas, para pessoas com deficiência, e essa portaria, no último ato do nosso, agora então, ex-ministro, foi revogada, sobre o argumento de que ela tinha expirado como uma portaria, então ela teria um tempo, ela não virou uma lei, como ela não virou uma lei, então o argumento foi o argumento temporal. Passou-se muito tempo, de 2016 para cá, não houve, uma lei que garantisse a reserva de vagas na pós-graduação, porque as cotas, você sabe, elas acontecem nos cursos de graduação, então, como não virou lei, foi lá e revogou. Não, isso é um absurdo, quer dizer, você revoga
uma portaria que, infelizmente, nem todos os programas de pós-graduação pelo Brasil implementaram o regime de cotas, né? Essa portaria ainda vigia até a sua revogação e ela ainda podia inspirar alguns programas a criarem, né, seus regimes de cotas para um público definido, negros, indígenas, pessoas com deficiência e outras características. Enfim, é cruel. Ou seja, eu estou dando só um exemplo concreto de como realmente a perda de direitos nesse governo é algo assim inquestionável. E não são só, né, os acadêmicos, como nós, pesquisadores, que vêm apontando isso. Outras pessoas ligadas a movimentos da sociedade civil organizada também apontam cotidianamente a perda de direitos. De fato, nós vivemos tempos de muita austeridade e, do ponto de vista inclusivo, muito desumano, né, muito excludente. Sobre a política, Mônica, eu acho que você resumiu muito bem, né? Porque eu me senti muito bem representada, eu acompanhei, né, a sua fala, porque a audiência foi transmitida, né, ao vivo, eu estava aqui assistindo na internet, muito precária daqui de casa, mas eu te assisti, depois a gente até conversou sobre a sua fala, foi uma fala realmente que representou, né, no sentido da academia, se sentir ali com uma pesquisadora apontando os desafios de se pensar uma política de maneira tão aligerada. Como você, eu também penso que a gente precisa, sim, revisitar a política de 2008, mas não nessa conjuntura política aligerada que estava sendo imposta. Porque lembremos que essa política que hoje foi apresentada, se eu não me engano, ela se encontra ainda disponível no site do MEC. É uma minuta, ela está datada, né? Na minuta está escrito dezembro de 2018, tá? Ela se intitula Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e ao longo da vida. Assim, cheio de, né, de expressões que podem, né, num primeiro momento, nos levar a uma impressão, opa, vamos caminhar para melhor. Não, quando a gente vai para o texto, é assustador que a gente se encontra, inclusive no sentido da precariedade das informações. Porque o que acontece, Mônica? Eu fui convidado por um programa de pós-graduação em educação da UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, para ir lá no programa conversar sobre essa política. Então, eu estudei com afinco essa política, preparei slides que eu posso te enviar, que depois a gente disponibiliza. Ótimo, tá? Super legal. Fazendo uma análise dessa política, sabe? E aí eu me deparei com informações assim, com ausência de previsões que são importantíssimas. Quer ver? Logo no início, só fazer algumas sinalizações, Mônica, me permita, para reforçar a sua tese. Quando você fala dos princípios, né, e aqui tem vários princípios nessa política, lá pelo final dos princípios, que eles se concluem no 1.9, 1.8 vai remeter à educação escolar indígena. Mas, por exemplo, nesse documento não aparece um diálogo, por exemplo, com uma modalidade que eu trabalho e sou pesquisador, que é a educação do campo. As pesquisas que eu tenho feito no âmbito do nosso laboratório apontam, né, que estudantes do campo estão deveras excluídos, inclusive com superposição de exclusões, porque por serem estudantes do campo já sofrem historicamente as condições de exclusão do campo. E se tiverem alguma deficiência, essas exclusões se superpõem. Então, eu não estou falando de interseccionalidade objetivamente. Eu estou falando de superposição mesmo de exclusão. Então, ela fala sobre uma modalidade, educação escolar indígena, mas não fala de outras, da educação profissional, da educação do campo. Nossa, não tem fala uma série de de omissões no texto que revelam que quem preparou o texto, de fato, não pensou essa multidimensionalidade da educação, pensando diferentes níveis e modalidades. Exatamente. Porque a educação especial, ela transversaliza todos os níveis de ensino e modalidades. Então, ou seja, é absolutamente preocupante o que a gente encontra no texto. Eu, como sou físico, e você sabe disso, eu adoro número e trabalho muito bem com estatística. Quando eu vou para os gráficos e olho para esses gráficos e observo que muitos gráficos... Não, a leitura desses gráficos, pelo amor de Deus, a interpretação... Quando eu olho para os gráficos e vejo que vários gráficos têm percentuais, mas não têm números absolutos, como, por exemplo, ele fala aqui, né, 16% para estudantes de educação especial e 28,2% para demais estudantes da educação básica. Isso na página 13. Mas sim, 28,2% de quanto?
De qual é o Pois é. número absoluto? Não tem Exato. números absolutos. Exato. Então, nós estamos falando de percentuais com dados fictícios. A gente não sabe a partir de que se calculou esse percentual. Não é fictício. Eu acho que eles não estão colocando mesmo. A gente conhece as pessoas que fizeram Bom, essa leitura. eu não sei dizer, porque para mim me parece assim muito. Eu não quero desqualificar quem fez, mas é amador. Não, mas não é. O pior é que não é. Eu acho que passaram foi por Com censura. esses erros crassos que nossos alunos do ensino médio não cometeriam. Estou falando nem da universidade, estou falando Eu do acho que ensino houve médio. foi censura mesmo. Eu sei que os dados não estão aqui na totalidade, né? Um dado que a gente precisa explorar e que aparece aqui, e é inclusive uma das perguntas que você há pouco mencionou, tem a ver com a formação dos professores, né? Eles identificaram que 94,6%, num gráfico na página 20, percentual dos docentes da educação básica, não tem formação na perspectiva da educação especial. Esse é um dado relevante. Sim. E a gente sabe que isso vem aparecendo nos nossos estudos. Você, como nossa coordenadora do Observatório de Educação Especial do Rio de Janeiro, nós que fizemos pesquisa, identificamos realmente que esse é um dado concreto. A gente realmente verifica que muitos professores não têm formação. Agora, por si só, o documento, eu ficaria aqui, é que as perguntas estão sendo feitas e a gente tem que atender essas perguntas. Mas eu posso dizer o seguinte, por si só, o documento revela, em alguns momentos, ausência de dados importantíssimos para se ler o que está se propondo, em outros, perspectivas que eu considero perigosas, se não bem explicitadas, como o retorno de escola especial e classe especial. Não, essa para mim é a pior de todas. Isso está claro, e nós que defendemos a inclusão, não como uma moda, não como uma imposição, mas pela garantia da equiparação de oportunidades para um mundo democrático, eu vejo com muito, digamos, perigo a volta de uma perspectiva de classe especial e escola especial, sem se determinar muito especificamente em quais contextos se afirma isso. Não tem contexto para afirmar isso. Simplesmente isso é inaceitável. Agora, só para fechar isso, ainda há um erro conceitual gravíssimo. Essa ideia do ao longo da vida é extraído da declaração da Agenda 2030, 1530, que é uma agenda que foi iniciada em 2015 da ONU, né, e toda a sua multilateralidade, que traz esse conceito de educação para toda a vida e que não tem nada a ver com o que está nesse documento aí, que dá a ideia de que a pessoa com deficiência tem que ficar dentro da escola a vida inteira, sendo tutelada por uma escolinha, né? Porque é isso que está no documento, a ideia de que a pessoa tem que ser tutelada pela escola a vida inteira, a pessoa não tem que ficar tutelada, ela tem que trabalhar. Mas não tem condição, tem que ter. Né? Se não tem condição, então que seja o trabalho protegido, o trabalho... Enfim, existem outras maneiras, né, que a política pública tem que se ocupar para prover isso. Educação para toda a vida não é tutelar os sujeitos da sociedade dentro de uma escola, como se ela fosse prisão para a vida toda. Então, é daí para pior. Eu só queria assim dizer, sabe, Alan, a respeito do exemplo que você deu da meleca que o ministro fez antes de sair, o presentinho que ele deixou na nossa porta sobre as ações afirmativas na pós, eu tenho muito prazer de poder dizer que eu contribuí imensamente para a nota que a CONAD produziu, o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós ficamos o fim de semana ali fazendo, domingo, sexta, e no sábado a nota saiu, porque isso aconteceu na sexta-feira. Foi na sexta. Muito, muito orgulho que eu posso dizer que fui uma pessoa que contribuiu muito, e o doutor Gonzalo, que é um amigo, e ele é um dos membros lá, conselheiros, eu pretendo trazer ele aqui muito em breve, ele nem sabe disso ainda, mas ele vai estar aqui, daqui umas 3 semanas ele vai estar aqui, a gente vai poder conversar melhor sobre esse movimento aí. Bom, vamos agora para quem está aqui hoje com a gente, que tem muita coisa para a gente falar, para a gente responder. Vamos lá. Maria de Fátima, pensar ações hoje é fundamental. Max,
nas formações e jornadas pedagógicas, quando o tema é inclusão também é ignorado na própria escola, porque devem mediar a formação acadêmica dos alunos com deficiência, poucos servidores participam, verdade, mas olha, eu tenho a honra de dizer para vocês aqui hoje que nós temos servidores aqui, e eu tenho uma querida colega, Daniele Grazinoli, que tem umas lives incríveis, junto com uma amigaça também, a professora que vive e mexe também está aqui, que é a Anabelle Loivos. E, assim, é isso, gente. A gente começa assim, um aqui, outro ali, Max, e a gente vai, pega na mão, cara, pega na mão e não solta mais, porque é assim que a gente começa. Pouca pretensão, pequenininho, e a coisa vai crescendo. Concorda, Alain? Sem dúvida, sem dúvida. A Leise, nossa Monique, diz assim... Oh, Monique! Beijo, Monique, no Amapá! Aí ela comenta, se os do campo já estão excluídos, imagine os ribeirinhos do extremo norte. Oh. Aí ela pergunta assim, o que você acha dessa proposta do AEV? Bom, acabamos de falar do AEV, gente, né? E o que fazemos com os que não se enquadram de acordo com a legislação nesse grupo? Pois é, Monique. Acho que acabamos de discutir, Por exemplo, né? Uma das coisas que as pesquisas que eu tenho feito, Mônica, na interface Educação Especial da Educação do Campo, você sabe que eu sou professor de uma universidade com uma trajetória histórica, né, de discussão do campo, que é a Universidade Federal Rural. Eu estou num departamento chamado Departamento de Educação do Campo, então aí eu faço pesquisas. Nós não somos muitos pesquisadores que fazem pesquisa de interface entre educação especial e educação do campo, somos poucos no Brasil, e eu fico muito feliz de ter interlocutores. Você sempre me convida para falar sobre educação especial e educação do campo, porque, de fato, eu tenho alguns anos me debruçado sobre essa dimensão, né, entre modalidades, que eu chamo de fronteiras entre modalidades, educação especial e educação do campo. E uma das coisas que eu já identifiquei, só para problematizar, não vou aprofundar, mas para um outro momento, quem sabe, no futuro mesmo, depois de muitas outras entrevistas, aí o Alain volta para falar sobre educação especial na educação do campo. Uma das coisas que a gente consegue identificar, e isso é uníssono nas pesquisas, na interface entre essas modalidades, é que o desenho de AE no contraturno não funciona para os estudantes do campo. Primeiro porque no campo a gente tem pedagogia da alternância, então tem tempo-comunidade. Segundo, que existe uma escassez. Segundo, que eles passam o dia inteiro na escola. Então, como é que você vai falar em contraturno numa escola de tempo integral? Então, assim, os desafios no campo são outros. E a gente, quando o AEE foi pensado, imagino eu, ele foi pensado, sobretudo, considerando a lógica urbana. Ele não se adaptou, não se pensou especificidade das populações do campo. Então, aliás, ninguém pensa nela, nunca. Pois é, por isso que eu digo que as populações do campo são muito excluídas. Então, elas sofrem superposições de exclusão. Então, nesse sentido, eu tenho aprofundado muito lá com o nosso grupo, Mônica, o LEPED, temos vários orientandos pesquisando educação especial na educação do campo em várias partes do Brasil, tá? Já tive em Roraima, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, em vários lugares, Rio de Janeiro. A gente está pensando isso há algum tempo. E quem sabe, no futuro, a gente dialoga mais sobre isso. Muito bom. Vamos sim. Já pode se considerar. Vou esperar assim, mais um mês e pouco, e a gente volta. Aí eu volto para falar da educação especial na interface com a educação do campo. Maravilhoso. Ó, a Andréia diz, querida Mônica e Alain, eu gostaria de saber se os grupos de pesquisa de vocês estão atuando na modalidade à distância. Estamos. As reuniões e as produções continuam? Sim. Posso fazer um merchan? Pode. Olha, toda terça nós temos diálogos inclusivos aqui no nosso canal do LEPED no YouTube. Segue a gente, quem está ouvindo, por favor, que aí o próprio YouTube avisa quando tem vídeo novo, né? Então, às terças-feiras, 16 horas, a gente disponibiliza os diálogos inclusivos. É uma atividade assíncrona. São vídeos produzidos por membros do nosso grupo que falam sobre atividades didáticas e pedagógicas com um público-alvo da educação especial, sobretudo nesse momento de isolamento social, tá? E às sextas, assim como tem o Pancademia, aqui nos domingos com a Mônica, às sextas-feiras
no nosso canal do LEPED, aqui no YouTube, tem o Papo de Inclusão. Toda sexta, às 16 horas, os pesquisadores do LEPED dialogam, como a Mônica faz, com um convidado. Estão todos, já desde já, convidados a dialogar conosco. E, gente, tem também uma outra live, eu mencionei ainda há pouco, que a Daniele e a Anabelle estão fazendo, elas coordenam, mas como ela escreveu aí ainda há pouco, é para todos mesmo. Chama-se Educação em Submissão. Ah, que gente, bacana. O negócio começou há pouco tempo, está fazendo um sucesso enorme. Sabe o que é mais legal? Tem pais, tem alunos e tem professores. Maravilha. E nós da universidade, é aberto para todo mundo. Dani, escreve aí os dias, é segunda às 18, não é isso? É só chegar, gente. Assim, a gente bota aqui a live, porque é ao vivo, assim, e a gente vai chegando. Uhum. É muito legal. Aconselho vocês a chegarem. O meu é Pan-Academia, viu, galera? Não é só pancademia, não. Pancada eu já sou, mas a gente tem um pouco mais do que pancada também. É Pan-Academia. Ai, ai. Silvia pergunta assim, deixa eu ver. Alan, essa portaria revogada pode ser retroagida? Qual a portaria? A do ministro? Deve ser do ministro. Já foi. Já foi. Já foi? Eu não estou acompanhando agora esses dias. Já foi? A do ministro, na verdade, o MP entrou com uma solicitação para revogar e o CONAD também fez o pedido, não só de reverter, como ainda por cima de fazer a legislação e regulamentar logo de vez. Perfeito. Porque a resposta das universidades foi justamente dizer que ninguém vai aderir. Pois é. Suspender. Se ferrou. Ana Glória diz que o título da nova política fala em educação ao longo da vida. Bom, Ana Glória, tá vendo? A gente está tão sintonizada que eu já comentei isso. Eu espero que eu tenha te satisfeito. Diego diz, professores, o que vocês têm a dizer sobre a mediação escolar para alunos com deficiência? Vocês que têm passado... Ai, meu Deus, você tocou aqui numa feridinha minha. Ai. Eu sei que alguns vão chiar aí, mas Fala, Mônica. Fala que eu te escuto. Sou contra, ponto. Vocês têm passado por municípios, podem compartilhar sobre esse direito? Olha só, Diego, vou falar. Ai, meu Deus, socorro. Mediação escolar, eu acho que é assim, um nome bonito que se criou, que pseudo se acha que é fundamentado na teoria vigotskiana, mas nenhuma prática que eu vi até hoje é isso. Nenhuma. Nenhuma. Eu não vi sequer uma mediação de pessoas com deficiência na escola ou mesmo na universidade que seja efetivamente fundamentada na teoria vigotskiana. Não conheço. Tá? Vai ter gente aí que vai dizer que faz. Ótimo, me prova. Estou esperando até hoje. Não conheço. Se tiver, tiro o meu chapéu. Seria a primeira a bater palma. Do que eu conheço, não vejo. Segundo problema que eu vejo. A mediação, ela, no Brasil... Bom, primeiro que lá fora, a maioria dos países nem chama de mediação. O que existe é coensino, que é completamente diferente. Totalmente diferente. Completamente diferente. Os sistemas educacionais que realmente levaram a sério a ideia de que a educação de pessoas com qualquer tipo de demanda, inclusive aqueles que não têm nenhuma demanda específica, seja deficiência, seja transtorno, seja o que for, tem que ter qualidade, eles investem no coensino, na bidocência. Bidocência. E aí, sim, numa concepção vigotskiana muito bem planejada, Perfeito. em que o currículo tem outra concepção, as turmas têm outro planejamento, outra organização da sala de aula, isso quando ela existe, porque às vezes nem isso precisa existir, até a execução do currículo propriamente dito. Né?
Esse currículo é construído coletivamente, todos são mediadores de todos, todos têm seus saberes potencializados, não só os professores, todo e qualquer estudante, inclusive aqueles que se acham que não sabem nada. Alguma coisa eles sabem, essas algumas coisas é que são utilizadas como parte do currículo. Às vezes é cozinhar, ótimo, então vamos cozinhar. Às vezes é fazer um ponto cruz num bordado. Então a gente vai criar a partir do ponto cruz no bordado. Não interessa o quê. Eu sei fazer xixi direito, então eu vou ensinar o meu colega a fazer xixi direito. Entende, gente? É outra concepção. E 2 professores, no mínimo. 2 professores, não é auxiliar. É o mesmo status. Meu sonho de consumo, como eu queria. Eu falei na semana passada que eu vou fazer isso. Ou não foi semana passada, não. Foi no programa com a Milene, nessa semana. Mi, você está aqui falando nisso. Oi, amor, que bom que você está aqui. Mi. Essa semana com a Milene, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Meu sonho de consumir, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a convidar meus colegas da faculdade para a gente dar disciplina junto. Mas é junto mesmo. É planejar junto. Mas ele dá sociologia, eu dou psicologia. Cara, eu não quero saber. Eu quero aprender com ele e eu quero que ele ou ela aprenda comigo. Assim, o único jeito de eu começar isso é começar convidando, porque ninguém vai me convidar mesmo. Não me convidou em 20 anos, não vai me convidar agora. E eu também, por uma besteira, nunca fiz esse movimento. Você está entendendo? Então, assim, é igual status. Não tem um acima, um abaixo. Todo mundo ali tem o mesmo status. Isso é uma verdadeira mediação. Gente, é completamente diferente do que se faz no Brasil. O que se faz no Brasil, e eu sou contra por isso, é uma babaca... Desculpem, não resisti. É uma babá, ou um babá, para cuidar de uma pessoa a respeito da qual se parte do princípio que nada sabe, nunca soube nem saberá. Desculpa, gente, isso não é educação. Muito menos especial. Muito menos. Inclusive, então, nem se fala. Primeiro porque não existe educação inclusiva, existe inclusão e educação, mas isso é outra história. Então é isso, gente. Não, sabe? Não. Mediação, para mim, é tapar o sol com a peneira, é criar uma coisa para inglês ver, e os ingleses hoje já ficaram espertos, eles já não veem mais isso. Não adianta, porque nem inglês vê mais. Desculpa, Diego, se eu não respondi. Alan, se você quiser dizer alguma coisa, eu estou aqui com... Realmente, a gente tem feito alguns estudos. Eu tenho uma orientanda no laboratório que ela é, inclusive, mediadora, digamos. Vamos usar esse termo, que é um termo que a titularam. Ela não se intitula mediadora, mas a chamam como mediadora numa escola, né? Aqui do município do Rio de Janeiro. Embora o nosso grupo de pesquisa esteja lá em Seropédica, ela mora no Rio e trabalha no Rio. E ela trabalha como mediadora, e ela pretende fazer uma investigação sobre o papel dela, mas uma investigação, uma pesquisa na perspectiva de pensar criticamente exatamente o que você está apontando. Afinal, qual é a mediação? Qual é o papel desse suposto, vamos usar só a expressão, tá? Não estou dizendo que ela faça isso, mas qual é o papel desse mediador nesse processo de escolarização? No caso, ela acompanha uma criança com autismo, se não me equivoco, né? Contudo, ela tem uma visão muito crítica a respeito disso, porque ela disse, olha, se considerar de fato o que eu exerço é um papel de cuidadora, não de mediadora, né? E o trabalho não é colaborativo, daí a ideia de co-ensino e bidocência, de que ela poderia planejar, pensar algumas estratégias, né, junto com a professora. E em alguns momentos ela disse que se sente muito isolada, porque a professora vira para ela e fala assim, tá aqui a criança, a responsabilidade é sua. Pois é. Então, realmente, Mônica, é necessário problematizar, né, isso que você está apontando. Tem vários estudos sendo feitos sobre esse papel do mediador, e, na verdade, estou usando a expressão mediador, mas talvez não
não identifique de fato a atuação, né? Só o nome mesmo, isso é a denominação, mas tem cuidador, mediador, essa função de apoio, agente de apoio. Cada município chama esse profissional com. Não, aqui no Rio tem as duas coisas, mediador e agente de apoio. Eles têm. Eu tenho observado nos estudos que usa-se uma expressão, de maneira geral, para se definir uma mesma atuação nesse processo, sabe? Eu até achei que em algum momento seriam distintas, mas quando eu me debrucei sobre os estudos, eu vi que essa pessoa que está ali no processo mais próximo da criança com deficiência, né, tem recebido vários nomes, mediador, agente de apoio. E aí, isso ainda está muito confuso para mim, eu confesso. Eu ainda estou me debruçando, porque, de fato, eu também não estou convencido desse trabalho na perspectiva de se pensar, é isso que eu sempre penso, né? Como você pensa, perspectivas inclusivas. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa ressignificar é a maneira como a escola trabalha. Essa é a minha ideia. Né? Mas esses profissionais criados dessa forma não ajudam esse processo, Alana. Pois é. Tudo continua acomodante no quartel de Abrantes, diria o meu bom e falecido pai. No meu entendimento, Mônica, a gente precisa pensar uma outra formulação para pensar interação e aprendizagem na sala, ou na escola. Não sei se docência. Eu acho que isso é pensar inclusivamente. Enquanto a gente vai instituindo medidas adicionais aqui e acolá, para, como você usou a metáfora, deixar tudo como antes no quartel de Abrantes, de fato a inclusão vai, né, a perspectiva inclusiva não vai se institucionalizando. Assim, de maneira geral, é o que eu tenho pensado a respeito. Não vai. Eu prefiro falar codocência ou co-ensino, porque o BI dá sugestão de 2, né? Pode até ser mais. Você sabe em que ano que eu conheci a codocência? Em 2000. Quando eu estava no Congresso Internacional de Educação Especial. Foi lá que, pela primeira vez, eu ouvi essa experiência. Era uma escola africana que dava aula debaixo da árvore. Num dos países. Era Burkina Faso, era um desses países pouquíssimo conhecidos para a gente aqui. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Eu achei aquilo fantástico. Aí, anos depois, surgiu aqui a história da mediação. Isso pegou como carrapato, meu filho. Não é a resposta. Isso é criar uma dependência doentia e é coisa para inglês ver, é fingir que a gente está fazendo. Isso não resolve. Bom, resolve a vida de muitos estagiários, sem dúvida, porque é uma ajuda, porque é uma bolsa boa. Mas a escola, que assim estava, assim vai continuar, braço cruzado. Porque não vai mexer com as culturas políticas e práticas, não vai provocar um movimento dialético e não vai abrir as portas da potencialidade, né, para outras saídas. Exatamente. É o que homileticamente a gente faz, né? Exatamente. Quando provoca. E ainda teve um aqui que falou um negócio agora que é para arrebentar. Que ele falou assim, não sei nem quem foi, mas eu concordo. Está dizendo que alguns intérpretes assumem esse mesmo papel. O Max, só podia. Que acontece com os intérpretes de livros, uma troca de responsabilidade, docentes se esquivam. É isso aí. E acontece também, vou botar mais uma pimenta aí, uma lenha nessa fogueira. Deixa para os intérpretes a docência, e muitas vezes os estudos também alimentam essa dependência, se eximindo um pouco da vontade de provocar o professor a esse contato, porque fica na dependência do intérprete, que também alimenta um pouco isso. Pronto, falei. E, infelizmente, faltam 2 minutos para acabar, não vai dar para acabar isso tudo. E tem um monte de coisa, Alain. O que a gente faz, Jesus do céu? A gente responde na forma de... Vamos ter que fazer uma live só nós dois. Dessa vez uma ligação só nós dois, só para responder realmente o que falta. Porque senão a gente vai ficar aqui... Eu estou adorando, mas é que tem tanta gente legal. Olha quem veio também. Eliana Zanata, lá do IIP, de Bauru. Tem muita gente legal aqui, meu Deus. Marisa Machado.
Olha, a Marisa falou, a precariedade das informações deixa a realidade da inclusão frágil, e tão frágil que qualquer motivo acaba relativizando os direitos para os alunos, verdade. A Cris comentou que o povo fala que é Vygotsky sem ler aprofundadamente e acabam fazendo errado. A Rosângela diz para o Alan, assim mesmo, Alan, os professores deixam nas mãos dos agentes de apoio à inclusão, concordamos. E o Diego fala que isso que você colocou, Alan, é realidade mesmo nos princípios, isso que você disse que observa sobre mediação. O Max disse também sobre isso, dos intérpretes. O Max é um querido amigo lá do Lá do Amazonas. Um Amapá, abraço, isso. Max. Lá do Amazonas, isso. Do A Amazonas. Milene, está acabando, acho que vai dar. Milene comentou que a docência compartilhada ou colaborativa tem sido o termo usado na rede municipal de Juiz de Fora, mas que nem sempre as práticas estão relacionadas com a concepção terminológica, coisa com o que já concordamos, né? E a Eliana diz que práticas bem-sucedidas com 2 professores em sala de aula raramente são disseminadas porque custa caro. Pois é, mas ainda ontem, num debate em que eu assistia o Cristóvão Buarque, junto com o Boulos, e aquela besta do Rio Grande do Sul, que é o Bibo, sei lá das quantas. Bibo Nunes. Que uma hora a repórter falou, o Nino Bubis. Ele tomou tanto esporro da repórter. O debate foi com 3. O Boulos, não, foi, o deputado e Bibo fora Nunes, eu assisti os 2. E o Cristóvão Buarque. Eu assisti esse debate, então, eram 3. Aí o Cristóvão, sobre essa fala da Eliana, ele disse o seguinte, ele disse que tem dinheiro sim, só que tem que saber tirar. Tem que haver uma reforma, por exemplo, dentro da reforma política, a qual o próprio Boulos tinha mencionado antes, há que se rever o salário desses parlamentares, desses juízes, desses executivos, dessa galera do executivo, do judiciário e do legislativo, que é absurdo, que é cheio de... Né? Há que se rever, por exemplo, a tributação de produtos e do comércio, há que se rever uma série de coisas. Ele deu a receita. E olha que eu nem fui PDT na vida, aliás, eu não sou partidária, já disse isso aqui várias vezes, e também não sou Cidadania, que é o partido dele, mas ele, cara, não é o primeiro político ou ex-político que fala que tem. O problema é que as pessoas não querem, Eliana, porque a gente só tem um monte de porcaria nessa Brasília, gente. Eu nem sei, eu vou terminar com isso hoje, porque, sei lá, Alan, fala alguma coisa boa aí. Não, então, eu quero, já nos finalmente, né, que já estamos com 1 hora e 2 minutos, né? Já passou. Reiterar os agradecimentos aqui a todos que estão nos ouvindo, todos e todas e todes, que eu estou vendo que tem muita gente conhecida da gente. Olha, foi um prazer estar com vocês nessa 1 hora. Desejo que tenhamos outros momentos de diálogo. E, enfim, muito obrigado aí pela audiência. E o programa da professora Mônica permanece. Semana que vem, o convidado é a professora Mônica. Quem será? É o Diego. É o Diego que está aqui com a gente. Está aqui com a gente. E ele também é ótimo. Ele morre de rir comigo, agora vai ser a vez da gente morrer de rir com ele e dele. Pois é. Diego? Não se vão, não. Semana que vem tem mais. E depois, sabe quem vai vir? Milene Santiago e Catiúcia, querendo Federal de Juiz de Fora. Maravilha. E depois o Gonzalo. Isso aí, maravilha. Tem muita coisa boa para acontecer aqui, gente. Gonzalo é um advogadaço da OAB e é conselheiro no CONAD. Se você quer tirar dúvidas sobre legislação e como apertar a galera, vai ser aqui mesmo. Gente, muito obrigada, Alan. Obrigada. Eu que agradeço. Gratidão. Gratidão. Não, mega gratidão. E fique tranquilo que você vai voltar para falar sobre inclusão e educação no campo. Tá bom. Tá? Bom prazer. Muito obrigada, Beijo, amores. tá? Não nos abandonem. Semana que vem eu espero ver vocês aqui com muito carinho, porque vocês me dão um sentido de viver. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Beijos enormes. Tchau, gente. Que pena, tem que acabar.